Olha só que intrigante. Como é que um vídeo de um refém, lá na Turquia, e uma restauradora de arte trabalhando numa catedral super antiga na Espanha, como essas duas coisas se conectam? A resposta, aparentemente, está num segredo tão antigo quanto a própria humanidade. É isso que a gente vai desvendar hoje. Então, vamos mergulhar de cabeça nisso. A história de hoje joga a gente direto num thriller daquele, sabe? Onde cada pequeno detalhe no começo é uma peça fundamental de um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça bem maior do que parece. A gente vai ver como que o autor prepara todo o cenário para esse grande mistério. E a história já abre com essa passagem super enigmática do Gênesis. Isso, claro, não é por acaso. É a primeiríssima pista, um sinal de que o mistério que está para ser revelado, nossa, tem raízes muito, mas muito antigas mesmo. A trama toda se apoia em três pilares: um soldado de elite, uma especialista em arte e um segredo. Um segredo tão poderoso que vai fazer o mundo desses dois personagens colidir de um jeito que ninguém esperava. Ok, então a ação começa 12 horas antes dos eventos principais. A gente está dentro da sede da NSA, a Agência de Segurança Nacional, lá em Maryland, e o clima, gente, é de crise total, daquelas que param tudo. É aí que entra em cena o coronel Nicholas L. Allen, um cara de operações especiais. Ele é chamado às pressas para ver um vídeo urgente de um refém. E os detalhes são importantíssimos, olha só. O cara tá de macacão laranja, os sequestradores todos mascarados, e dá para ouvir curdo sendo falado no fundo. Tudo isso aponta para uma situação bem tensa na fronteira da Turquia com a Armênia, uma coisa que está prestes a explodir. E aí vem a primeira grande surpresa. O que os sequestradores querem não é dinheiro. A exigência deles, que são de uma facção curda, é puramente política. E isso, na hora, já muda tudo. O nível da ameaça sobe e fica aquele sinal de alerta de que o alvo verdadeiro talvez não seja quem a gente pensa. Aí o refém finalmente fala quem ele é. E quando ele diz o nome, Martin Faber, a coisa toda passa de uma crise grave para um alerta de segurança nacional nível máximo. Dá para imaginar o silêncio que ficou na sala naquele momento. Só que o ponto central da missão, a verdadeira chave, não é o Faber. É um outro nome. Um nome que ele sussurra bem no finalzinho do vídeo. E é esse nome que dá ao Coronel Allen o seu objetivo imediato. Um nome que joga ele numa corrida desesperada contra o tempo. E agora a história dá um salto. A gente sai completamente desse mundo tenso de espionagem e vai parar na paz de uma catedral super antiga, a Catedral de Santiago de Compostela. É lá que a gente encontra Julia Álvares, uma restauradora de arte, trabalhando sozinha, já de noite. Imagina a cena. Ela tá lá no alto, num andaime, cercada de tecnologia de ponta. Ela é uma mulher da ciência, totalmente focada em lógica, buscando respostas. Ela não tá só pintando uma estátua. Ela está tentando resolver um enigma científico sobre a deterioração da obra, um mistério que ninguém mais conseguiu desvendar. Aí chega o guarda de segurança e dá um aviso meio sinistro para ela, falando sobre os mortos que vagueiam por ali à noite. Ele vai embora e deixa ela completamente sozinha naquela catedral imensa e escura. Na hora, a atmosfera muda. A ciência dela está prestes a dar de cara com o inexplicável. E é aqui que a gente descobre o segredo da Júlia. Ela tem uma coisa, um dom de família. Uma capacidade de sentir a história das coisas só de tocar nelas. É uma habilidade que ela mesma sempre viu mais como uma esquisitice, sabe? Não como um poder de verdade. Pois é exatamente nesse momento que o mundo certinho, científico e racional dela se quebra. Um clarão, uma sensação estranha no ar, tipo eletricidade estática. Ela sente. Sente que tem mais alguém ali. Algo impossível invadiu a catedral. E o que vem a seguir é a colisão. Uma colisão violenta entre o mundo silencioso e histórico da Júlia e o mundo de pura ação e perigo do Coronel Allen. Do nada, surge um cara misterioso das sombras, vestido como um monge. E o mais bizarro, ele sabe o nome dela. Ele fala Julia Álvares, com um sotaque super estranho, e ela fica ali paralisada, sem entender nada. E aí vem o choque. O tal monge fala outro nome, Martin Faber, o nome do marido dela. Ele acaba de conectar os dois mundos. E antes que a Júlia consiga sequer processar o que está acontecendo, a situação toda explode. De repente, uma outra voz grita das sombras em um inglês perfeito. É o Coronel Allen. Mas a chegada dele não vem para acalmar as coisas, não. Muito pelo contrário. É a faísca que faltava para tudo virar um caos. E pronto, a catedral, que era um lugar de silêncio, vira um campo de batalha. O barulho de tiro ecoa por toda a pedra antiga.
O monge e o coronel Allen começam a trocar disparos, e a Julia está presa bem no meio de tudo isso. No meio da confusão, o coronel Allen agarra a Julia, que está apavorada, e puxa ela para um lugar seguro. Ele diz que está ali para resgatá-la. E a pergunta que fica no ar é: resgatá-la de quê? Ou de quem? Agora, já do lado de fora da catedral, no meio da chuva com toda aquela adrenalina, o Allen finalmente conta para ela o que está acontecendo. E a verdade por trás da missão é simplesmente aterrorizante. Ele pega o iPad e mostra o vídeo do refém para Julia. É o marido dela, o Martin Faber. O pesadelo se torna real ali, na tela do tablet. A imagem do marido, daquele jeito, prisioneiro, confirma o pior medo dela. Mas aí vem a grande virada da história. O Allen explica que no meio daquela mensagem dos terroristas, o Martin conseguiu esconder uma mensagem, uma comunicação desesperada em código só para ela. E o que a mensagem diz? Para ela usar o dom dela, aquele dom secreto. Ele afirma que essa habilidade, que é basicamente paranormal, é o único jeito de encontrá-lo. Pensa só, de repente, uma missão de resgate super tecnológica passa a depender de uma coisa que a ciência nem consegue medir. Então, o que era uma missão de resgate vira uma caça a um segredo antigo. E a grande pergunta que fica é: que segredo é esse? Que conhecimento é tão poderoso a ponto de conectar terroristas lá no Oriente Médio com uma especialista em arte na Espanha? E mais, um segredo que força o mundo da tecnologia e da espionagem até que confiar no inexplicável?